Fala galera, professor Flávio na área. Estou aqui mais uma vez para falar sobre a física do Enem, mais especificamente sobre cinemática. Cinemática é a área da física que estuda sobre movimentos, mas sem se preocupar com as causas desse movimento. Então a gente ignora as forças que podem estar atuando ali naquele corpo, tá bom? O que eu vou fazer aqui com vocês? A gente vai direto ao ponto para questões, para vocês verem como que o Enem cobra a cinemática e dentro das questões eu vou lembrando com vocês os conceitos relativos àquela questão. Fechou? Vai ser a melhor maneira para vocês entenderem como o Enem cobra e como resolver essas questões. Então, olha só. Vamos lá. Peguei uma questãozinha aqui de conceitos bem básicos de cinemática para vocês começarem a entender como o Enem cobra isso. Fechou? Vamos lá? Olha só o que ela diz. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois. Olha só o que ele está falando aqui antes da gente ler as alternativas. O cara tá lá no avião, então tem o rapazinho lá, ó, voando de avião, tá? Então ele tá aqui no avião dele, ó. Meu avião bem bonito aqui, né? Ele tá aqui no avião dele e de repente ele viu algo que ele achou que fosse uma mosca. Então tinha algo aqui na frente dele e ele conseguiu pegar. Ele conseguiu pegar. Por quê? Porque para ele isso estava parado. Olha só, isso aqui é muito importante. Estava parado. E aí ele conseguiu apanhar o projétil. E aí ele percebeu que era um projétil. Será que isso é uma lenda? Ou será que isso realmente aconteceu? É possível isso acontecer? Pessoal, o que acontece aqui? Por que isso poderia ter acontecido, apesar da gente não saber se é verdade ou não? Porque o movimento é algo relativo. Você estar em movimento em relação a alguma coisa depende do referencial. Então vamos supor que esse avião aqui, ó, ele está a 200 quilômetros por hora para a direita, a velocidade dele. Para esse projétil estar parado em relação ao avião e a esse cara, né, que está no avião, então ele compartilha esses 200 quilômetros por hora, o que precisa acontecer para estar parado? Se esse cara está parado em relação ao avião, é porque os dois estão a 200 quilômetros por hora, concorda? Então, para esse projétil também estar parado em relação ao piloto e ao avião, pensa comigo, esse projétil precisa o quê? Precisa ter a mesma velocidade, porque aí um em relação ao outro estarão parados. Então esse projétil aqui, ó, ele precisa também ter essa velocidade para a direita de 200 quilômetros por hora. Só assim seria possível essa história ser verídica. Se esse projétil tivesse a mesma velocidade, mas no sentido contrário, seria fatal, concorda? Porque o avião a 200 para a direita, o projétil a 200 para a esquerda. Quando isso se encontrasse, ia ser igual uma batida de frente entre dois objetos, né? Ia ser literalmente uma batida de frente, uma colisão de frente entre dois objetos, no caso, entre a pessoa e o projétil. Não ia ser nada legal. Então, basicamente, essa questão é baseada em entender que o movimento é relativo. Você está aí sentado na sua cadeira, eu imagino, assistindo aqui esse vídeo, o que acontece? Em relação à cadeira, você está parado. Em relação à terra, você está parado. Mas em relação a alguém que passa aí atrás de você caminhando, você está em movimento. Porque a distância entre vocês está se alterando. Em relação a um carro que está passando ali na rua, você está em movimento. E o carro está em movimento em relação a você. Então, estar em movimento é a distância entre um objeto e um referencial estar se alterando. Se não altera, está parado. Se altera, está em movimento. Então, o piloto consegue apanhar o projétil, por quê?
pois ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Se esse projétil tivesse parado em relação à Terra, o piloto ia bater nele a 200 km por hora. Ele não ia conseguir pegar. Entendeu? Então não pode ser a letra A. Letra B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior? Não, se a velocidade fosse superior, ele ia, entre aspas, atropelar o projétil. Então ele ia colidir com o projétil, seria como ele tomar um tiro. Então não. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião francês passou? Não, não faz sentido, né? Se esse projeto estivesse indo para cima, primeiro que indo para cima não tem como ser com velocidade constante, porque a gravidade está puxando ele para baixo, ele vai ficando cada vez mais lento. Se for exatamente no instante que passou também, não coincidiria, né, do projeto chegar na frente do piloto bem na hora, saca? Não tem como. Então, beleza. D. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor? Eu já expliquei para vocês que não pode, né? Senão seria o pior dos casos. Seria tipo dois objetos batendo de frente, né? Não é legal. E letra E. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. É isso, conforme a gente já tinha concluído aqui antes de ler as alternativas, né? Então, essa questão é para você entender que o movimento é relativo e isso o Enem já cobrou e pode cobrar de novo. Fechou? Vamos para a próxima. Olha só essa daqui. Ela fala assim: uma empresa de transportes, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos, deixa eu grifar isso aqui, ó, dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Prestem atenção, em horas, tá? Então nós sabemos que tem um trecho de 80 km, que ele pode andar 80 km por hora, um de 60 km que ele pode andar 120 km por hora, e ele quer saber o tempo. Qual é o conceito importante aqui? Velocidade. Velocidade é distância sobre tempo, né? Velocidade igual distância dividido pelo intervalo de tempo. Se a velocidade não for constante, a gente fala aqui que é velocidade média, né? Nesse caso, ele vai ter dois trechos de velocidade constante. Então, a gente nem precisa falar de velocidade média, na verdade. Mas se a velocidade variasse, a gente falaria em velocidade média. Então, o que acontece? Nós temos dois trechos e a gente precisa do tempo de cada um deles. Então, é só usar aqui a formulazinha da velocidade. O que a gente tem que ficar atento sempre que vai usar essa fórmula da velocidade? Com as unidades, tá? Distância e tempo. Se isso aqui fosse no sistema internacional, a unidade de velocidade no sistema internacional é metros por segundo, tá? Mas também usamos quilômetros por hora, igual tá aí. É uma unidade usual e bem comum, né? No nosso cotidiano, inclusive, a gente usa só quilômetro por hora, a gente não usa metro por segundo, tá? Se precisasse transformar, se fosse um caso de uma questão que teria que transformar, depois a gente vai até ver questão que precisa, lembrem-se que a gente faz, olha só, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E o contrário, a gente multiplica por 3,6. Por que 3,6? Porque 1 quilômetro são 1.000 metros, 1 hora são 3.600 segundos. Então, 1.000 dividido por 3.600 é a mesma coisa que 1 sobre 3,6. Por isso que divide por 3,6 ou multiplica por 3,6. Fechou? Então, se eu quero encontrar o tempo de cada trecho,
eu vou pegar essa fórmula aqui e vou isolar o tempo, usando os dados que ele me deu. Olha só, o tempo do trecho 1. Percebem que se eu isolar o tempo aqui nessa fórmula, fica distância dividido por velocidade? Distância dividido por velocidade, não é? Então, eu vou fazer a distância 1 dividido pela velocidade 1. Qual que é a distância 1? 80 km. E a velocidade 1? 80 km por hora. Percebe que está em quilômetros e quilômetros por hora? Então, o quilômetro vai cancelar com quilômetro, vai sobrar só horas, e é a unidade que a gente quer, né? Então, o trecho 1 tem um tempo de 1 hora. E o trecho 2? Vou fazer a mesma coisa, só que com os dados do trecho 2. Distância 2, 60, e velocidade do trecho 2, 120. Vai dar meia hora, 0,5 horas, tá? Deixa eu arrumar esse H aqui, ficou esquisito. 0,5 horas. Então, o tempo total vai ser de 1,5 horas. 1 hora e meia, letra C. Perceberam, então? Situaçãozinha fácil até, né? Eu sei que a maioria tem dificuldade em física e às vezes olha isso aqui e fala, não, isso não é nada fácil. Mas com o tempo você vai percebendo que é tranquilo de resolver, tá? Tem coisas bem mais complicadas, infelizmente. E essa questão aqui, ela é então do assunto que a gente chama de movimento uniforme, tá? Movimento uniforme. Pois a velocidade não variou. Apesar de terem dois trechos com velocidades diferentes, percebam que a velocidade ficou constante em cada um deles, tá? Agora a gente vai ver movimento uniformemente variado, que é quando tem aceleração. Quando tem aceleração, a velocidade muda, ela pode aumentar ou pode diminuir. E aí a gente vai ver então como que isso é cobrado pelo Enem. Quais são as fórmulas do movimento uniformemente variado? Vocês lembram? São 3. E a galera costuma muito confundir qual fórmula usar. E a gente vai falar disso aqui agora. Olha só, olha essa questão e aí a gente vai falar das fórmulas, tá? O trem de passageiros da estrada de ferro Vitória-Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Presta atenção nos dados que ele deu. Tem duas situações, né? Na situação 1, ele precisava de 400 metros, vou pôr aqui, ó, distância de 400 metros para ir de 72 km por hora, que é a velocidade inicial dele, para uma velocidade final zero, que é quando ele para, concorda? E aí tem uma aceleração envolvida. Por quê? Porque a velocidade está variando, está diminuindo. E na situação 2 é tudo igual, exceto que a distância 2 caiu para 250 metros. E aí ele quer que a gente encontre o módulo da diferença entre as acelerações. Ou seja, eu preciso descobrir qual que é a aceleração 1, qual que é a aceleração 2 e fazer a diferença entre elas. Mas vamos lá. Primeiro, o que acontece numa situação de movimento uniformemente variado? Eu tenho variação da velocidade de maneira uniforme, então ela vai diminuindo sempre o mesmo tanto. A aceleração, olha só, a aceleração ela é dada pela variação da velocidade dividido pelo intervalo do tempo. Então percebam que a velocidade está variando em um certo tempo, né? Inclusive, uma das fórmulas do movimento uniformemente variado vem daqui, né? Que é aquela do velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É uma das fórmulas. Qual que é a outra fórmula do movimento uniformemente variado? Posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, não é? Essa é a função horária da posição.
E por último, a equação de Torricelli, que o Enem ama. Velocidade final igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância. E olha só, qual que é o pulo do gato aqui, para você saber qual fórmula usar? Não tem segredo, gente. É ver quais dados você tem. Presta atenção nisso. Vocês perceberam que essa equação aqui, ó, de Torricelli, é a única que não tem tempo? Olha só, essa outra aqui, ela tem tempo. Essa primeira e essa segunda. São funções horárias. Então, em questões que não dão o tempo e não estão pedindo para calcular o tempo, é Torricelli que a gente vai usar. E percebam que essa questão que a gente está vendo aqui, ela não dá o tempo e ela não pede o tempo. Apesar de falar que proporciona uma redução no tempo de viagem. Eu não tenho que calcular esse tempo. Então, só pode ser a equação de Torricelli, tá? A gente vai conseguir, então, determinar essas acelerações aqui, ó, porque eu sei a velocidade final do trem, é zero. Eu sei a velocidade inicial, 72 km por hora, e eu sei a distância percorrida até ele parar. Então, a gente consegue usando ela, tá? Eu vou puxar ela aqui para cima, que ela vai ser o carro-chefe aqui dessa questão, e vou apagar isso aqui, porque a gente vai resolver aqui, ó. Então, situação 1. Vou pegar a equação de Torricelli e usar ela. Só tem um detalhe: unidade. Sempre confiram unidade, tá, gente? Percebam que 72 km por hora aqui está em metros. E a aceleração vai estar em metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui tem que ir para o sistema internacional e a gente divide por 3,6, igual eu falei na questão anterior. Se eu dividir 72 por 3,6, dá 20 metros por segundo, tá? 20 metros por segundo. Então, quando eu jogar isso aqui da situação 1 na equação de Torricelli, ó, velocidade final zero, então vai ficar assim, 0 ao quadrado é igual a inicial 20, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância na situação 1, que é 400 metros, não é? Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho 2 vezes 400, dá 800. Então, esse 800A passa para o outro lado negativo. Ó, vai ficar menos 800 vezes A, igual 20 ao quadrado é 400, né? Beleza, então, 400 dividido por menos 800 dá menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do trem na situação 1. Agora a gente vai calcular na situação 2. O que muda? Só essa distância aqui, ó, caiu para 250, né? Então, situação 2, 0 ao quadrado, igual 20 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes 250. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu liberar um pouquinho de espaço aqui para mim. Vai ficar, então, 2 vezes 250 dá 500. Então, vai passar lá para o outro lado, ó, menos 500 é igual a, né? Menos 500A é igual a 400. Então, a aceleração agora é 400 dividido por menos 500, que dá o quê? 4 sobre 5 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Dá menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aqui era 0,5, aqui é 0,8. A diferença dá quanto? Dá 0,3, não é? Porque se eu fizer meio menos 0,8, vai dar 0,3. Ou 0,8 menos meio vai dar 0,3. Como os dois são negativos, né, gente? Não precisa se preocupar, tá? Se fosse um positivo e outro negativo, aí sim daria uma diferença maior. Mas, ó, 0,3. 0,3 é a diferença, que já foi bastante significativa, né? De 400 para 250 metros de parada, já foi bem significativo. E dentro do movimento uniformemente variado, existe um caso especial, vamos dizer, que é a queda livre. O que é queda livre? É quando um objeto é solto e a força que atua nele é a força gravitacional.
Então ele vai ter uma aceleração que é a da gravidade. Por que é um movimento uniformemente variado? Porque a aceleração é constante. É a aceleração da gravidade para baixo, olha só. Então ele vai ter uma certa aceleração, que é a da gravidade para baixo, que a gente sempre arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, um objeto em queda livre, desprezando a resistência do ar, sempre vai ter essa aceleração, que significa que ele vai aumentando a velocidade dele 10 metros por segundo a cada segundo. Então, depois de 1 segundo de queda, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a velocidade dele vai ser 20 metros por segundo. E assim por diante, vai aumentando de 10 em 10. Fechou? E aí o que acontece? Se continua sendo um movimento uniformemente variado, as fórmulas são as mesmas, concorda? Apesar de terem professores que falam, não, tem as fórmulas da queda livre. Não, são as mesmas fórmulas, tá? E eu gosto de frisar isso porque você não precisa ficar decorando outras fórmulas. Você vai usar as mesmas. A única diferença é que agora você pode mudar o nome das variáveis, né? A letrinha que você usa ali. Vamos supor que eu tenho aqui essa bola, ó, e ela vai ser solta em queda livre, e o chão está aqui a uma certa altura H, né? Então você tem aqui uma altura de onde ele sai e tem aqui uma altura final, a altura inicial e a altura final. A altura final nesse caso aqui é zero. O que acontece? Concorda que essa altura inicial e a altura final é a mesma coisa que posição final e posição inicial? Não é a mesma coisa? Então, a gente lá na hora que for usar as formulazinhas, ao invés de chamar de posição, a gente chama de altura. A aceleração, ao invés de chamar de A, a gente usa o G da gravidade, certo? Então, no fim das contas, a gente usa as mesmas fórmulas. Ó, V igual a V0 mais AT, a gente vai usar velocidade final igual a velocidade inicial. E aqui no lugar da aceleração, a gente põe a gravidade, né? Menos GT. E a velocidade inicial, como é zero, a gente nem coloca, né? Então fica assim, ó, velocidade final igual a menos a gravidade vezes o tempo. É a mesma fórmula. A gente só está mudando as variáveis agora para queda livre, tá? Então, ao invés de usar assim, eu uso assim. Aí a da posição pelo tempo, né? S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. Mesma coisa, eu não vou me preocupar em decorar outra fórmula. Se eu precisar de usar essa função aqui, eu vou fazer o quê? Bom, a altura final é esse H aqui, que no caso vai ser zero, né? Porque o objeto vai chegar ao chão. Posição inicial é a altura inicial. A velocidade inicial na queda livre é zero, então esse termo aqui some. E aqui eu tenho a aceleração sendo da gravidade. Olha só como que fica. Zero igual a H0 menos GT ao quadrado dividido por 2. Se eu passo esse H0 para o outro lado, fica menos H0, fica menos e menos, menos de um lado e menos do outro. Como vai ficar isso no final das contas? A altura inicial é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, tem gente que fala que isso aqui é fórmula de queda livre. Não, gente, é fórmula de movimento uniformemente variado, tá? Se quiser ter uma formulazinha para o tempo, você isola o tempo. Passa esse 2 multiplicando, essa gravidade dividindo e esse ao quadrado como raiz. Para Torricelli é a mesma coisa, a gente faz essas substituições, tá? Mas beleza. Onde que eu quero chegar aqui, né? Em que ponto que eu quero chegar com vocês? Percebam que a velocidade que o objeto chega ao chão depende da gravidade e depende do tempo, não é? Ou ainda, se eu olhar nessa fórmula aqui, ó, isolando o tempo, quer ver? Eu vou isolar o tempo aqui, vai ficar como? Ó, tempo igual a 2 vezes a altura inicial, dividido pela gravidade, e aí passo uma raiz. Percebam que o tempo de queda depende do quê? Da altura e da gravidade. Percebem que não tem nada de massa aqui? Isso significa o quê? Que o tempo e a velocidade de um objeto em queda livre não dependem da massa dele, nem do formato, nem do tamanho. Aqui a gente está falando de situação sem resistência do ar, tá? Ou seja, se eu tiver dois objetos de massa diferente em queda livre sem resistência do ar, eles chegam ao chão juntos, tá? E aí, vocês devem estar olhando esse tanto de fórmula aqui, falando, meu Deus do céu, como que eu vou usar isso tudo? Que tanto de fórmula? Calma, calma,
Eu só queria mostrar para vocês que são as mesmas fórmulas do movimento uniformemente variado e que o tempo de queda ou a velocidade que o objeto chega ao chão não depende da massa dele. E é exatamente sobre isso essa questãozinha aqui, ó. E essa questão é recente, tá? Ele mostra uma melancia, um melão e uma maçã, todos de uma mesma altura, e pergunta sobre o tempo de queda. Ou seja, você já sacou o que vai acontecer aqui. Eu espero. Eu espero que você já tenha sacado, né? O que vai acontecer aqui? Se todos eles estão a uma mesma altura, todos eles vão chegar ao chão juntos, desconsiderando a resistência do ar, né? Inclusive, você pode fazer esse experimento aí, tá? Eu sempre gosto de fazer o seguinte experimento para mostrar isso. Pega uma folha aberta, solta ela junto com outro objeto, tipo uma garrafa d'água descartável cheia de água. Você vai falar, lógico que a garrafa vai chegar no chão primeiro, e muita gente fala, porque ela é mais pesada. Tá, beleza, pode fazer isso aí com alguém na sua casa, inclusive. Põe os dois para cair juntos, e aí você pergunta, por que a garrafa caiu primeiro? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai falar, porque a garrafa é mais pesada. Aí você pega a folha de novo, amassa ela e solta junto com a garrafa de novo, na frente da pessoa. Os dois vão cair no chão juntos. Você vai ver. Daria uma diferença de uma fraçãozinha de segundo, mas a gente não percebe, tá? É porque ainda tem ar, né? Mas aí, pergunta de novo pra pessoa, por quê? Por que que agora que eu amassei essa folha, ela caiu junto com a garrafa? E aí a pessoa vai ficar bolada. Ela vai ter que elaborar um novo raciocínio ali. Você acabou de refutar o senso comum dela, né? Porque todo mundo pensa que tem a ver com ser mais pesado. Então essa questão aqui, gente, voltando para a questão, né? Ele traz essa melancia, esse melão e essa maçã, e aí fala que está todo mundo a 50 centímetros do chão e pergunta, ó, desprezando-se as forças dissipativas, que é o ar, né, a resistência do ar e atrito, a relação entre os tempos de queda das frutas, qual que vai ser? T1 igual T2 igual T3, porque não depende da massa, não depende do tamanho. Se não tem resistência do ar, a aceleração da gravidade é a mesma para todos. Então, eles vão chegar com a mesma velocidade e eles vão chegar ao mesmo tempo lá embaixo. Beleza? E uma outra situaçãozinha aqui que a gente pode dizer que também é um caso especial dentro do movimento uniformemente variado é o lançamento vertical para cima. Se eu tenho uma bola e eu jogo ela para cima, olha só, jogo ela com uma certa velocidade inicial, o que vai acontecer? Ela está sob efeito, né, sob efeito não, né, sob influência da gravidade. Então, vai ter uma aceleração da gravidade para baixo aqui. Todo lançamento vertical para cima vai acontecer o seguinte: você joga um objeto para cima, pode fazer o teste aí, pega a bolinha de papel do experimento da questão anterior, joga para cima, o que você vai ver acontecer? Ela vai subindo, vai ficando cada vez mais lenta, chega numa altura máxima e depois vai cair. Não é isso que acontece? E essa questão aqui que a gente vai fazer agora é exatamente sobre isso. E aí eu não vou dar spoiler igual eu fiz na anterior, né? A anterior primeiro eu falei, depois a gente foi para a questão. A gente vai ler a questão e aí vai raciocinar dentro dessa ideia do lançamento vertical para cima para resolver ela. Olha só, um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna após alguns segundos ao ponto de lançamento. Então ela saiu e voltou para o mesmo lugar, tá? Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas, velocidade e aceleração. A velocidade pode ser diferente de zero para cima ou para baixo, ou igual a zero, indefinido. A aceleração é a mesma coisa, diferente de zero para cima ou para baixo, ou igual a zero, indefinido. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é qual? Ou seja, ele está me perguntando o seguinte: ele jogou esse objeto para cima, essa esfera para cima. Ó. Vou até fazer de novo uma bolinha aqui, ó.
Vou até deixar ela bem redondinha, ó. Ele joga essa bolinha para cima e aí ela vai subindo, 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 chega no ponto mais alto e depois ela vai descer, né? E quer saber aqui, no ponto mais alto, a velocidade é zero ou ela é diferente de zero para cima ou para baixo? E a aceleração, ela é zero ou ela é diferente de zero para cima ou para baixo? E aí? E aí? E aí? E aí? O que acontece? Nós temos, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui. Então, no início, a gente sabe que tem uma velocidade para cima aqui, não é? Ó, tem uma velocidade inicial aqui para cima. Quando essa bola sobe, o que vai acontecendo com essa velocidade? Ela vai diminuindo, não é? E ela vai diminuindo por causa de quem? Por causa da aceleração da gravidade para baixo. Então, aqui no ponto mais alto, a velocidade é zero. E eu acho que esse da velocidade dificilmente alguém erra, tá? Então, chegou lá no ponto mais alto, a velocidade é zero. Fechou? É como se parasse por um instante ali, mas está só invertendo o movimento, né? Beleza. E a aceleração? É aqui que pega muita gente. A aceleração, ela é o tempo todo para baixo. Por quê? Porque é a aceleração da gravidade. Na subida, ela tá para baixo. No ponto mais alto, ela tá para baixo. E essa bola vai começar a descer e ficar cada vez mais rápida porque a aceleração está para baixo. Então, na subida, o movimento é retardado. Está tendo uma frenagem da bola. Ela fica cada vez mais lenta. No ponto mais alto tem essa inversão do movimento. É um repouso momentâneo. E aí, depois ela começa a descer com o movimento tá acelerado, ficando cada vez mais rápida, porque ela vai ter essa velocidade para baixo e a aceleração também. Fechou? Então vai ser o quê? Velocidade igual a zero e aceleração diferente de zero para baixo. E muita gente acaba vacilando nessa ideia da aceleração, porque acha que ela é zero também, né? Na verdade, ele foi bem gente boa, que não tem nenhum velocidade igual a zero e aceleração igual a zero, né? Que se tivesse, muita gente ia marcar, hein? Ó, velocidade igual a zero e aceleração para cima? Não, né? Velocidade diferente de zero já está errado de cara, velocidade diferente de zero, diferente de zero. Foi muito gente boa o cara que elaborou essa questão por isso, né? Ou ele que vacilou de não ter colocado, porque seria um bom elemento para separar quem realmente conhece o conteúdo de quem não sabe. E as questões do Enem precisam disso, né? Porque são milhões de pessoas fazendo a prova. Você tem que conseguir diferenciar muito bem quem sabe de quem não sabe. Galera, tivemos aqui uma visão geral da cinemática. É o quarto assunto mais cobrado do Enem em física, tá? Primeiro, termologia, eletrodinâmica e ondas. E aí, por último, não, em quarto lugar, cinemática. Depois vem as outras coisas. Então é muito importante, sempre tem questão de cinemática, tá? E lá dentro da plataforma do repertório eu tenho um módulo completo de cinemática, onde a gente tem várias aulas para tratar de maneira aprofundada e detalhada cada detalhe importante desse assunto. Fechou? Então é isso, um abraço, até a próxima aula e me conta aí nos comentários. Conseguiu entender como que a cinemática é cobrada no Enem? É um pouco enjoado, eu concordo. Cinemática não é um dos assuntos mais tranquilos, mas tem que dominar. Vamos nessa? Valeu!